Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Informática para a Educação 1. Chegamos agora na unidade 2, a História da Política da Informática Educativa no Brasil. Meus caros, é com muito entusiasmo que eu estou aqui me disponibilizando para vocês para conversar e explorar um capítulo que ele é fundamental para a trajetória da educação no nosso país. Então, nessa aula, nesse conteúdo, onde nós temos aí diversas reflexões sobre educação no Brasil, nós vamos caminhar aí por uma trilha que vai atravessar vários paradigmas, desde aí, o início da informática ali no século XX até o século XXI, até a nossa era atual, E vamos ver aí como que essa aprendizagem ela tem sido constantemente moldada por vários fatores, por vários contextos culturais e também por muitos avanços tecnológicos. Então hoje nós vamos fazer aí uma análise mais aprofundada do paradigma educacional emergente. Meus queridos, este conceito, paradigma educacional emergente, ele é um conceito que ele vai nos desafiar. Você aí, você sabe o que é o paradigma educacional emergente? Sabe? Não sabe? Vamos desvendar juntos o que é esse paradigma? Quando eu falo em paradigma educacional emergente, eu estou falando de um conceito que ele vai nos desafiar a repensar a forma como nós aprendemos, a forma como nós ensinamos e também a nossa relação com o mundo que nos cerca. Isso tudo inspirado aí pelos princípios da física quântica, pela teoria da relatividade e por uma visão holística da vida. Então, este novo paradigma, esse paradigma emergente, ele nos convida a expandir os nossos horizontes e abraçar uma abordagem que é cada vez mais integradora, que é muito dinâmica na educação. Então, durante essa aula, a gente vai explorar aí os fundamentos e também as implicações desse paradigma e vamos buscar compreender como que esse paradigma está se redefinindo e como que ele vai moldando e redefinindo as fronteiras do conhecimento e da aprendizagem no século XXI, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a exploração desse paradigma da educação emergente e vamos falar das ramificações desse paradigma na história da informática do Brasil. Bom, o objetivo dessa aula é explorar os fundamentos e as implicações do paradigma educacional emergente, que vai se basear aí, em princípios da física quântica, como eu mencionei, da teoria da relatividade e uma visão holística da vida. E a gente tem como principal objetivo compreender como que esse novo paradigma ele influencia a forma como nós aprendemos e também como nós ensinamos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Então, a história da educação, meus caros, ela é uma narrativa que ela é muito complexa. Ela é marcada por vários paradigmas que moldaram e que transformaram as práticas educacionais ao longo do tempo. Desde os primórdios da civilização humana, o processo de ensino e aprendizagem ele tem sido um objeto de reflexão e de evolução. E ele vai impulsionando aí vários contextos, várias culturas, diversos avanços tecnológicos e também descobertas científicas. Tá? Então, é por isso que dentro deste contexto aqui, a gente vai tentar explorar os principais paradigmas da educação ao longo da história para refletir sobre como que o paradigma educacional emergente ele está transformando, como que ele está redefinindo as fronteiras do conhecimento e da aprendizagem no século XXI, tá bom? Então, olha só, nós temos um texto chamado Paradigma Educacional Emergente, da Maria Cândida Moraes, que ele apresenta uma abordagem contemporânea sobre os desafios e sobre as transformações no campo da educação. E a tese desse texto, a essência dessa obra, ela propõe uma reflexão bem aprofundada sobre a necessidade de repensar os modelos educacionais tradicionais
e abraçar uma abordagem mais dinâmica, mais participativa e centrada no estudante. Então, uma das principais contribuições do texto da Maria é justamente a análise crítica dos paradigmas educacionais anteriores à identificação das limitações que esses modelos apresentam aí diante das demandas, diante dos desafios do século XXI. A Moraes, ela vai argumentar que os paradigmas educacionais tradicionais, muitas vezes centrados ali naquela transmissão de conteúdo, aquele professor mais conteudista e naquela ênfase ali da memorização, eles não são mais adequados para trabalhar com os alunos da contemporaneidade. O nosso mundo, ele é um mundo cada vez mais complexo, mais interconectado, mais cheio de mudanças. Então a Maria, ela vai mostrar para a gente que esses paradigmas tradicionais, por mais que eles não precisem cair no total desuso, eles não são mais o suficiente para conseguir lidar com as relações educacionais do presente. Então, quando a gente propõe, quando os autores propõem um paradigma educacional emergente, eles estão destacando a importância de uma abordagem mais holística e que valorize não apenas o desenvolvimento cognitivo, mas também o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento social, o desenvolvimento ético dos estudantes. E esse novo paradigma, ele reconhece a diversidade dos estilos, dos ritmos, das necessidades de aprendizagem dos estudantes, incentivando justamente a personalização do ensino e também a promoção de ambientes de aprendizagem que sejam cada vez mais inclusivos, que sejam cada vez mais acolhedores. Tudo isso trazendo aí para o nosso contexto do século XXI, e quando eu falo do século XXI, não é nem no iniciozinho, mas não, nós já estamos aí, já passamos do ano de 2020. E aí, além disso, essa autora, ela ressalta a relevância de uma interdisciplinaridade e da contextualização do conhecimento como elemento-chave para tornar a aprendizagem mais significativa, para tornar a aprendizagem aplicável. Então, quando a gente integra várias áreas do saber e relaciona essas áreas de conhecimento com experiências concretas do cotidiano dos estudantes, a gente tem aí o paradigma educacional emergente, essa prática, essa busca por estimular a criatividade, a inovação, a resolução de problemas complexos. Então percebe como que esse paradigma educacional emergente, ele tem a ver com a contemporaneidade, com o nosso aluno atual? E aí nós temos vários aspectos importantes. Um aspecto fundamental que é abordado no texto é a transformação do papel do educador no contexto do paradigma educacional emergente. Então, assim, longe de ser aí apenas um transmissor de conhecimento, o professor, o educador, ele é um facilitador do processo de ensino e aprendizagem. Então, é um guia que acompanha os alunos em sua jornada de descoberta, na sua jornada de desenvolvimento. É um ser que vai ajudar os estudantes a pensar criticamente, que vai colocar dúvida, que vai colocar questionamento. Então, essa mudança de perspectiva, ela reconhece a importância da expertise mesmo dos educadores e valoriza as suas habilidades de adaptação, de flexibilidade, de empatia, certo? Então, assim, esse texto do paradigma educacional emergente, ele oferece uma análise bem complexa e completa sobre os desafios e sobre as oportunidades que nós enfrentamos na educação contemporânea. Então, ao propor uma abordagem mais dinâmica, mais participativa, mais centrada no estudante, essa obra ela vai nos convidando a repensar as nossas práticas educacionais e a abraçar também o potencial transformador desse paradigma educacional emergente, certo? E aí, quando a gente fala de paradigma educacional, a gente tem toda uma linha do tempo que trabalha esses paradigmas, Lá na antiguidade, nós tínhamos o paradigma tradicional, não digo nem na antiguidade, desculpa, lá no século XIX, paradigma tradicional,
né, onde você tinha ali o professor, o detentor do conhecimento, tudo era centrado no professor. Aí já com o Renascimento, no século XVIII, nós temos aí o paradigma humanista, tá? Então, com o Renascimento e o Iluminismo foram surgindo novas abordagens educacionais, e tudo vai se transformando, se modificando, com a valorização do indivíduo. Já no paradigma industrial do século XIX, desculpa, tá, gente, eu falei do paradigma tradicional, não é século XIX, é antes ali ainda, no século XV, tá? Século XIV e XV, aí o humanista, século XVIII, e aí sim o paradigma industrial vem no século XIX, início do século XX. Então o surgimento da Revolução Industrial, que foi trazendo aí uma nova concepção de educação, alinhada às demandas da sociedade industrial emergente, e nesse contexto a educação ela passou a ser vista como um instrumento de preparação para o mercado de trabalho, dando ênfase aí já na padronização, na disciplina e na eficiência. Aí já no século XX, veja bem como que as coisas vão se aproximando e como que a informática entra aí, pautada na questão do trabalho. Nós temos o paradigma progressista. Então no século XX foram surgindo diversas correntes educacionais, como o movimento da Escola Nova, a pedagogia de Paulo Freire, as teorias construtivistas, que são abordagens que valorizam a participação ativa dos estudantes nesse processo de aprendizagem e a contextualização do conhecimento, também da promoção da autonomia, da criatividade, até nós chegarmos no paradigma tecnológico, que é do final do século XX, né, a atualidade. Então, com o avanço da tecnologia, especialmente a partir da segunda metade do século XX, a educação passou por uma revolução digital. E essa revolução ela é marcada pelo uso que é bem crescente aí de computadores, internet, dispositivos móveis, e que vai ensinando aí a relação do processo de ensino e aprendizagem. E a educação emergente na atualidade, que é o paradigma mais atual, né, que está sendo aplicado em diversos contextos educacionais ao redor do mundo, é aquele que vai impulsionar a necessidade de preparar os estudantes para os desafios e para as oportunidades do século XXI. Tá? Então nós temos aí aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem de educação personalizada e adaptativa, gamificação, o ensino híbrido, né? Esses e outros enormes exemplos aí, diversos exemplos que fazem parte desse paradigma. E aí é importante a gente entender que tudo isso está em constante evolução e que a transformação do papel do educador ela é muito importante. Nós educadores temos que nos adaptar a essas mudanças e estar em constante estudo para que a gente consiga acompanhar tudo isso que o mundo vem trazendo. Bom, o conteúdo da aula de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de responder atividades na plataforma Moodle. Um grande abraço e até a próxima!